Brasil ainda vivia no regime de escravidão. Então, você tem uma ideia do que é empreender muito diferente do que se tem hoje, né? Esse diploma foi influenciado pelo direito francês, pós-Revolução Francesa, né? Então, o que já dá mais ou menos as linhas do conteúdo desse diploma. Então, quando se ganha uma revolução, você sai do extremo e a tendência é ir para o extremo oposto. Então, se havia um domínio absolutista de um Estado na França pré-revolução, quando se ganha a revolução, eles querem garantir essas conquistas. Uma das formas de garantir isso é através da legislação, e essa legislação tende a ir para o outro oposto, né? Estado, não queremos a sua participação nas atividades econômicas. Então, aquele Estado fica isolado no canto e surge a ideia do laissez-faire, laissez-passer, o empresário aí tomando conta e os indivíduos, no geral, na sociedade civil, se autorregulamentando. E a ideia era o que havia mesmo de mais original na época, não é? Mais arrojado, tanto que a legislação pós-Revolução Francesa acaba influenciando a legislação de vários países pelo mundo, não só a legislação brasileira. Só que, após isso, aconteceu a passagem de tempo muito grande, né? E todo o século XX, que não foi um século qualquer, diríamos que foi o século dos séculos em que tudo aconteceu, né? Alguns dos fatos mais impactantes da nossa história. Então, se a gente faz um esquema inicial, então essa tecnologia vem alterando a vida do empresário, alterando a expectativa de vida, não só do brasileiro, mas aí eu falo em termos, né, mundiais. O ser humano passa a ter uma qualidade de vida melhor, né? Então ele consome mais, ele empreende mais, vive mais. Então a tendência é que ele vá, à medida que essa evolução vá se desenvolvendo, ele não se sinta mais protegido por esse diploma que é tão liberal e tão individualista. Porque esse desenvolvimento, que é humano, é tecnológico, dentro do sistema capitalista, deixa claro que não somos todos tão iguais assim. O que não significa que ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos habilidades, aptidões diferentes. E a tendência é que aquele que é mais forte em determinado caso concreto tente se valer dessa força contra o mais frágil. Então, se percebe que você cria categorias de chamados hipossuficientes, que se forem tratados com o liberalismo, o individualismo extremo, acabam sofrendo as patologias do sistema. Então, surge aquela necessidade de mudança. Nesse caminho das alterações legislativas, em 43, a gente já tem um reconhecimento da vulnerabilidade do trabalhador, né, com a promulgação da CLT, que vai impactar também fortemente as relações empresariais. A gente sai de um contexto de um código comercial que foi promulgado na época em que ainda havia escravidão, era normal empreender à base de trabalho escravo, era legal, e aí você começa a ver que já em 1943, mesmo ainda com o código comercial em pleno vigor, você já tem uma CLT que propõe uma mudança de paradigma, né? Já a partir de um reconhecimento dessa vulnerabilidade. A gente vai caminhando, muita coisa vai acontecendo. Vamos deixar bem. Eu sempre gosto de puxar um pouco para o lado da mulher, né? A gente faz uma análise até talvez considerada um pouco feminista, mas é impossível você passar pelo século XX sem perceber que o papel da mulher também mudou, e isso faz diferença, né, dentro da economia. A mulher, quando a gente tinha o primeiro paradigma de 1850, a mulher era, mesmo depois de casada, né, ela era sempre considerada relativamente incapaz. Ela saía de um núcleo familiar, passava da mão do pai, como a gente costuma dizer no popular, para a mão do marido. Então, se quisesse estudar, se quisesse trabalhar, precisaria pedir autorização. Então, o que a gente vê com a passagem do século XX? Em 34, já está lá na Constituição que essa mulher pode votar. Então, ela já começa a se sentir totalmente desprotegida pela legislação que ela tem. Lá nos anos 60, vem a inovação tecnológica, que é a pílula anticoncepcional, e ela já pode decidir se ela vai engravidar ou não. Em 77, a lei do divórcio. E aí chegamos na Constituição Federal de 88, onde fica ali, né, escrito a questão da igualdade entre homem e mulher, que a gente sabe também que ainda demora um pouco, né, para ser completamente efetivada. A gente tem visto aí no nosso cotidiano alguns casos que deixam bem claro que ainda há um longo caminho pela frente. A gente já na Constituição de 88 tem também uma quebra grande de paradigma,
é a Constituição que vem logo após o final do nosso regime militar, né? Então vem para reestabelecer a democracia. É óbvio que isso também vai impactar nas relações econômicas, né? É muita coisa, é muita mudança para o empresário ir administrando. É uma mudança completa de mentalidade. Então, nessa Constituição, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre alguns dispositivos ligados aí à questão empresarial e à questão da sustentabilidade. Você já tem aí uma base muito grande ligada à dignidade humana e solidariedade social. Eu sempre falo da dignidade humana e coloco a solidariedade social do lado, porque acho que ela fica um pouco esquecida quando a gente fala dos pilares, né, da Constituição Federal. A gente sempre ouve falar que a dignidade humana é o grande pilar da Constituição Federal, e é mesmo um grande pilar. Eu fico com medo de algumas críticas, às vezes, que eu ouço dizendo que tudo agora é a dignidade da pessoa humana. Que bom, eu penso, que bom que chegamos a um patamar que houve esse reconhecimento. Porque muita gente morreu para que a gente conseguisse, inclusive aí já citando aí, muito en passant os fatos da Segunda Guerra Mundial, né? Então muita gente morreu, muita gente lutou para que a gente conseguisse que isso constasse nas constituições, não só brasileira, mas outras constituições ao redor do mundo. Então, que bom que tudo hoje acaba na dignidade humana, né? É um sinal de esperança, talvez, aí, de um mundo melhor. Mas eu sempre, quando falo dos pilares da Constituição Federal, coloco a par da dignidade da pessoa humana a questão da solidariedade social também, que está intimamente ligada ao próprio Estado Democrático de Direito, que traz ali a ideia de participação, de colaboração horizontal. Então, a gente tem um Estado que foi liberal, que foi social, que já não funcionou, principalmente quando a gente está falando de Estado em desenvolvimento. E a gente precisa que a sociedade civil, mercado, empresa, também participem do lado do Estado para que a gente consiga um certo nível de desenvolvimento. Então, para mim, essa ideia de colaboração, a coisa da sociedade livre, justa, né, e solidária, é o desenho do que se quer para o país. É o modelo de país que queremos. E as duas ideias andando juntas nos inspiram na construção desse objetivo. Então, mas volto a falar ainda mais um pouquinho sobre a Constituição. Nessa linha da evolução de paradigma, em 1990, veio o Código de Defesa do Consumidor, também partindo dessa ideia de que há uma categoria de vulneráveis que merece uma proteção especial. São os consumidores, né? Hipossuficientes economicamente ou tecnicamente. Mas vejam, jamais um fator que o empresário precisa lidar, né? Não é simplesmente aquele contexto de liberalismo e individualismo originário do nosso sistema de direito empresarial. Depois, com o Código de 2002, o Código Civil, a gente cita porque foi um código que, por inspiração do direito italiano, acabou de matar, né, o Código Comercial, fazendo ali, proporcionando a unificação das obrigações. Então, após esse código, o grosso que a gente tem, a teoria da empresa, o grosso que a gente tem de contratos e obrigações empresariais estão nesse Código Civil, migrou para o Código Civil, né? Aí, a despeito, a contragosto aí dos professores e agentes aí, aplicadores do direito empresarial. Então, é por isso que a gente precisa citar esse código também nessa evolução, porque ele vem positivar uma quebra completa de paradigma em relação ao diploma anterior. É óbvio que eu estou citando aqui os grandes diplomas porque a gente tem pouco tempo, né? Mas dentro dessa evolução a gente tem um sem número de fatos, um sem número de leis aí especiais tratando de falência, de título de crédito, direito societário. Então tem uma infinitude aí. Estou tornando uma longa história curta, né, devido ao tempo que a gente tem para conversar hoje. Então, o direito empresarial passa a adotar a teoria da empresa. Então, para ser empresário, você já pode aí desenvolver outros tipos de atividade que não sejam apenas indústria, seguro, banco ou simplesmente contrato de compra e venda. E dentro dessa unificação do direito das obrigações, que seguiu o modelo italiano, mas não seguiu a risca, porque no modelo italiano eles unificaram inclusive as obrigações trabalhistas, né? Porque o Código Italiano de 1942 ele foi criado na época do fascismo, então era uma outra realidade na Itália. Hoje não é assim mais nem na Itália. Então, mesmo as obrigações trabalhistas já não estão mais unificadas no Código Civil italiano. Nós, como já tínhamos a CLT nessa época, seria uma convulsão nacional tentar fazer. A gente tem que recorrer ao idealizador, né, ao organizador desse projeto, que é Miguel Reale.
E ele tem obras explicando, né, os fundamentos e como aconteceu esse projeto, e ele fala em 3 pilares fundamentais, que são socialidade, eticidade e operatividade. São pilares que resumem a missão desse dispositivo e que devem iluminar a interpretação de todos os artigos do Código. Então, quando a gente fala de socialidade, é a ideia de que o interesse público não pode se sobrepor ao interesse particular. Nunca. Se houver conflito, prevalecerá o interesse público, o interesse de uma coletividade. A ideia de eticidade tenta nos ajudar, né, na tarefa social de resgate da ética. É dever, alguns alunos às vezes me perguntam, professora, é dever do direito promover esse resgate ético? Veja bem, tecnicamente, não. Isso é uma construção histórica, social, cultural, mas como nós estamos identificando patologias nesse campo, na nossa sociedade, eu penso que bom que o direito também pode participar dessa reconstrução, né? Então, a gente vê, quando a gente fala de socialidade, a gente vê no Código menção à função social da propriedade, função social do contrato, né? Expressamente não consta lá a função social da empresa, a gente tem uma menção sobre isso na Lei das Sociedades Anônimas, mas por interpretação a gente compreende também que a empresa está submetida a uma função social, né, que está ligada àquela interferência maior do Estado, né, limitando, regulando a atividade econômica, a atividade empresarial. Então, quando a gente fala de eticidade no Código, a gente fala de boa-fé objetiva. As partes num negócio jurídico, numa relação jurídica, têm que se tratar com cooperação e lealdade. A empresa não pode ser usada para desvirtuar, né, uma relação com o seu particular, para passar por cima de um cliente, para passar por cima, né, de um negociante, de um consumidor. Ela tem que colaborar e ser leal, agir com a outra parte como gostaria de ser tratada, com respeito, com transparência. Então, quando a gente fala de boa-fé nas relações, boa-fé no trato com funcionários, clientes, consumidores e parceiros comerciais e com o próprio Estado, a gente está pensando nesse pilar que envolve todas as áreas do direito privado, que é a eticidade. E, por fim, Miguel Reale cita que o terceiro pilar seria o pilar da operatividade, ou seja, aquela ideia básica que o Ehring já falava naquele livro clássico, A Luta pelo Direito. O direito nasce para se realizar, ele não nasce para ser letra morta. Então, nós temos que legislar de uma forma que a gente consiga atingir esses objetivos por um longo tempo, né? Então, um código bom que tem operatividade é que tem uma parte fechada e uma parte aberta, para que o juiz possa adequar melhor aquela legislação às nuances do caso concreto. Então, quando a gente fala função social da empresa, a gente não sabe literalmente o que é função. Aí a gente vem naquela discussão exatamente qual seria o limite dessa função social. O que é que isso significa para a empresa? Se ela cumpre exatamente todos os requisitos da lei, se paga os impostos, se paga os funcionários, se respeita os seus contratos, né? Se não desrespeita a legislação do meio ambiente, será que isso é suficiente para o que temos hoje? Porque a nossa sociedade precisa? Né? Ou será que função social é mais que isso? Então, esse é um primeiro ponto de provocação. Trazendo mais aí algumas ideias da Constituição Federal, né? A gente fala que esse novo paradigma já consta na Constituição Federal. Todas as vezes que faz referência à livre iniciativa, coloca uma limitação ligada ao valor social. Então, é possível ter o poder de empreender? A pessoa pode, né? A pessoa capaz pode exercer a atividade empresarial? Pode, mas não pode se desviar do valor social dessa atividade, né? Ele está limitado pela função social, inclusive da propriedade, está limitado pelos princípios da defesa do consumidor e também limitado pelos princípios da defesa do meio ambiente. Essa legislação e o que a gente tem hoje, especificamente para a relação empresarial, já constitui, né, a gente nota, um avanço em relação ao que se tinha anteriormente. O problema é que o século XXI está caminhando muito rápido e a gente precisa de mais efetividade para acompanhar. Então, quando a gente faz as pesquisas lá na Universidade de Marília, a gente costuma trabalhar esse contexto que alguns autores chamam de modernidade líquida, outros chamam de modernidade reflexiva, né? Essa fluidez
dos tempos que a tecnologia, que a internet veio proporcionar. Então, isso tem interferência, e não é só na economia, nas relações humanas, nas relações pessoais. A gente percebe que a coisa está mais fluida. Mesmo para o professor em sala de aula, ele percebe hoje que para fazer o aluno prestar atenção nele, ele precisa trabalhar com técnicas especiais de motivação, porque as pessoas não se ligam mais tão facilmente e de forma tão duradoura a nada, né? Então, às vezes, a gente pensa que é uma impressão nossa. Nossa, eu estou conversando aqui com a minha amiga e ela também acha que as pessoas já não querem mais esse compromisso, não querem mais se vincular. Ah, e a gente também está tentando aqui armar um time, né, de basquete, de vôlei, mas as pessoas não vêm. As pessoas vêm e depois não voltam. Parece que elas não querem se vincular com o grupo, alguma coisa assim. Isso, na verdade, tem sido estudado pela sociologia já faz mais de 20 anos. Né? Se a gente for seguir ao pé da letra, o próprio Aristóteles já falava desse contexto em Ética Nicômaco, né? Falando da busca desenfreada pela felicidade. Modernamente, a gente tem alguns nomes da sociologia que tratam disso, dentro já desse contexto de internet, por isso que a gente usa. O Bauman, o Lipovetsky, Baudrillard, todos falam sociedade de consumo, né? É uma ideia que parece longe do direito, parece própria sociologia, tudo é consumível, né? O poder judiciário se tornou consumível também. A gente precisa lidar com esse tipo de contexto e dar soluções para o empresário, porque a forma dele empreender já não funciona mais, como antigamente, diante desse contexto. Então, outros autores que a gente usa também, às vezes tem crítica quando a gente fala de contexto de sociedade de consumo, sociedade de risco, inclusive algumas críticas marxistas, porque eles falam, olha, metade do mundo está morrendo de fome, tem muita gente morrendo de fome, para vocês estarem falando de sociedade de consumo, né? É sociedade de consumo de quem? Mas não deixa de ser um referencial válido para se trabalhar na academia, é um contexto que interessa ao empresário diante desse novo panorama, e aí projetando as relações como elas serão para o futuro. Como é que o empresário reage, né? E se adapta? Porque nem para a gente, mesmo para a gente que dá aula, essa é uma realidade que a gente enfrenta. Às vezes a gente vê uma aluna em sala de aula pegando um celular, e aí a gente tem que saber que em tempos de pós-modernidade a gente não pode levar aquilo para o pessoal, porque o fenômeno é coletivo. Então as soluções têm que ser coletivas também. Eu não posso brigar com aquele aluno, comprar uma briga como se aquilo fosse pessoal, porque provavelmente se eu tivesse sentado do outro lado aí, no lugar do aluno, eu também em algum momento pegaria o celular, porque isso não é uma questão pessoal, é um fenômeno coletivo. Então você precisa de soluções criativas, né, para sair desse embrolho. E aí o que é que a gente tem? A questão que entra na sustentabilidade. Porque como as relações de século XXI e que projetamos para o futuro, elas são mais fluidas, dentro desse quadro de consumo, como nova forma de cidadania, as pessoas precisam consumir para se sentirem pertencentes ao núcleo, se sentirem cidadãs, o meio ambiente tem sofrido as consequências desse movimento. E a gente, quando fala de sustentabilidade, temos seguido em Marília um conceito de sustentabilidade de um autor americano chamado John Elkington, que ele fala no tripé de sustentabilidade. E aí a empresa teria que se ocupar dentro desse tripé. Ele fala que a sustentabilidade ela é ambiental, mas não apenas ambiental. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala também de sustentabilidade econômica e de sustentabilidade social. Tá? Tem um autor brasileiro chamado Juarez de Freitas também que trata bem do assunto, até amplia um pouco essa visão para novos campos de sustentabilidade. Mas a gente tem ligado, o John Elkington tem um livro chamado Canibais de Garfo e Faca, que tem tradução aqui para o português. E ele começa, na capa do livro, já traz uma provocação que nos dá vontade de devorar o livro. Né? Mais ou menos, não é literal, mas mais ou menos a ideia é: se os canibais começassem a usar garfo e faca, isso significaria uma evolução, um desenvolvimento? Né? E o paralelo que ele faz, jogando aí com a ideia de empresa e sustentabilidade, se as empresas se dizem mais sustentáveis, elas não estariam sendo os canibais de garfo e faca? Ainda assim, a atividade não poderia estar sendo deletéria para determinada sociedade? Né? Eu não tenho todas as respostas, viu, gente? Eu vim aqui conversar com vocês e fazer algumas provocações, falar um pouco do que a gente está estudando, mas que ainda não fechamos lá em Marília. Então, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, talvez essa seja mais difundida, né, entre nós. As questões ambientais
são mais aparentes, a questão de poluição, há pesquisas que são feitas sobre aquecimento global, todos os desgastes, os vídeos, os documentários, a atuação do Greenpeace. Se vocês colocam na internet, no Google, Oceano de Lixo, e esse é um episódio que a Rachel Bosman usa também no livro dela, chamado sobre economia colaborativa, chamada O que é seu, é meu, como o consumo colaborativo vai mudar o nosso mundo. Ela cita o Oceano de Lixo nessa obra, e eu fui procurar as imagens porque realmente é uma coisa que me pareceu muito chocante. Você tem ali, entre a área do Japão e da Califórnia, uma área no meio do oceano, parece uma ilha, é só de lixo, 2 vezes o tamanho do estado americano do Texas, 30 metros de profundidade. Então as imagens são estarrecedoras. Se você pega as pesquisas de alguns institutos de renome, né, nacional, que trabalham dentro da ideia de proteção ao meio ambiente, como o Aketu, eu não sei nem se pronuncia assim, porque me parece uma palavra um pouco de origem africana. Eu não sei se é Aketu, tá? Mas escreve A-K-E-T-U. Eles têm algumas pesquisas ligadas à área do meio ambiente, e segundo essas pesquisas, a Terra precisaria ter mais 50% dos recursos naturais que tem hoje para que a gente pudesse continuar mantendo os nossos costumes em relação ao consumo. Então, a situação ambiental nos parece que é mais óbvia, de uma preocupação mais óbvia. Mas a questão da sustentabilidade social e da sustentabilidade econômica também tem um impacto em questão de desenvolvimento. E não pode ser ignorado. Isso é importante para a empresa também tem que colaborar. Quando a gente fala de sustentabilidade econômica, também existem dados do IBGE, do IPEA sobre isso. Então, tem se falado numa média de 15% de superendividados no Brasil, hoje. Significa que 15% dos brasileiros não vão conseguir pagar seus débitos. Não tem como conseguir isso. Né? E aí parece um problema que não me atinge. Será que não me atinge? Quando a gente fala nesse nível de superendividamento, a gente está falando de uma taxa de juros que vai aumentar. Se eu precisar comprar um imóvel, eu vou pagar mais juros por causa dessa taxa de superendividamento. Porque isso aumenta, não é o risco do mercado. Então, é preciso que existam também medidas de combate, né, a superendividamento, por exemplo, dentro dessa linha da sustentabilidade econômica. E a empresa também deve trabalhar nisso. Né? Principalmente quando a gente fala dos bancos, que a gente vê que às vezes alguns empréstimos são concedidos sem a menor análise de sustentabilidade econômica, né? do correntista, do contratante. Quando a gente fala de sustentabilidade social, a gente vai seguir naquela linha de que não existe desenvolvimento que não passe pela análise de desigualdade social. Essa já é uma análise que tem sido feita pelos próprios economistas, não só uma análise de direito. A gente tem o ganhador do Nobel, Amartya Sen. Né? Ele é um dos grandes responsáveis pela mudança de visão que a gente tem hoje ligada à economia, que sempre foi uma ciência mais descritiva. Ele tem trazido um pouco de volta a ética para a economia. Né? Ele foi um dos idealizadores do IDH, quando só se falava em PIB. Né? Se esse produto interno bruto significaria qualidade de vida para as pessoas ali que faziam parte daquela estatística, porque muitas vezes não. Né? Mesmo o IDH é muito criticado, porque leva em conta outros índices, mas também não faz uma aferição ligada à sustentabilidade. Mas já é um avanço, né? Estamos caminhando para essas críticas, estamos caminhando para uma evolução. Mas a questão da desigualdade tem sido tratada hoje como um entrave para o próprio desenvolvimento, isso mesmo dentro dos países desenvolvidos. Quando a gente vê, só para citar uma outra obra de economia, também clássico, famosíssima, a obra do Piketty, O Capital no Século XXI. Ele faz uma análise comparativa muito rica em dados. E aí ele compara estados desenvolvidos, Estados Unidos e Japão. Né? Por que o nível de desenvolvimento do Japão avança mais que dos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos tem uma questão de desigualdade que é mais grave do que no Japão. Quando a gente fala desse comparativo, é engraçado que na academia, às vezes, chegam os alunos com os projetos querendo comparar Brasil e Estados Unidos. E aí eu pergunto, olha, mas você não quer comparar com a Índia ou com outro país da América do Sul? Por que os Estados Unidos? É difícil, às vezes, explicar para o aluno que quando ele compara água e vinho, essa comparação sempre vai ser superficial. Basta dizer que o vinho tem um teor alcoólico e eu já fiz uma diferenciação. Agora, quando você compara vinho e vinho, aí você vai ter que descer as minúcias. Aí você vai ter um comparativo que não vai ser superficial, tão superficial. Né? Então, às vezes, a gente tem que... A questão da análise
comparativa ainda passa por esses entraves que é da própria análise do profissional. Todas essas questões que eu estou trazendo para vocês são questões que me levam a pensar que a mudança não é só da empresa, não é só do Estado, do próprio profissional do direito. Às vezes eu vejo que precisa dessa mudança. Esse trabalho de empresa e sustentabilidade que eu empreendo, já tenho escrito sobre isso há alguns anos, vem de um contato meu com pessoas que trabalham com direito ambiental. O pessoal do direito privado tem dificuldade de entender o que é solidariedade social, o que é sustentabilidade. Eles acham que é aquilo que é função social e isso esgota o assunto. Né? Sendo que quando você fala de solidariedade social, você está falando aí de direitos de terceira dimensão, você está falando de transnacionalidade, você está falando de proteção às gerações futuras. Então, acho que falta um pouco também o diálogo, né? Porque você tem uma militância ambiental que deve acontecer, mas a mudança não vem se você não consegue mudar a mentalidade do pessoal do direito privado, que trabalha com empresa, que trabalha com civil. Hoje eu tenho ouvido alguns colegas de direito privado se referirem à água como commodity. É muito grave isso. Essa mudança não vai acontecer se você não chamar o pessoal do direito privado também, né? Pois essa mudança precisa de uma renovação de toda a teoria dos contratos, de uma renovação de toda a ideia do que é propriedade. Quando a gente fala de pós-modernidade, as pessoas já têm uma ideia diferente do que é propriedade. Elas já sabem, elas não querem a coisa, elas querem o uso. As novas gerações não querem comprar o CD, querem ouvir a música. Ninguém quer comprar uma furadeira, as pessoas querem um furo. Então, a ideia de propriedade precisa ser revista pelos civilistas, né? Pelas pessoas de direito privado. Então, por isso que precisa haver esse diálogo. Eu também dou aula de direito civil, de contratos, e quando eu pego os manuais, mesmo de autores jovens, eu vejo lá 100 páginas sobre compra e venda. E aí depois você vira ali, vem meia página sobre troca. Sendo que a troca é um dos instrumentos mais importantes hoje da economia solidária. As pessoas têm trocado mais. Isso tem movimentado uns valores relevantes já na economia mundial. São muitos sites de troca. Né? Mas o direito continua, o direito privado continua na resistência de tratar daquela velha forma tradicional esses institutos. Então, mas por quê? Porque não tem o diálogo. Precisa ter, como a gente está vendo aqui num evento como esse, vem um profissional de ambiental com formação de ambiental, e aí vem na mesma mesa uma pessoa de privado para conversar. Esse diálogo vai precisar existir, porque senão a gente não consegue superar. Os ambientalistas sozinhos não vão fazer essa mudança, porque o pessoal do privado precisa mudar toda a teoria dos contratos. Precisa haver toda uma adaptação. Por exemplo, a locação é um instrumento de economia forte, colaborativa. Vocês têm sites hoje, Airbnb, já ouviram falar? Catarse, sobre financiamento coletivo. Então, tem surgido um benefício também ligado ao meio ambiente. Então, só para fechar, porque eu acho que já passei totalmente dos limites aqui do que me foi proposto. É meu último slide, eu juro. O que a gente tem trabalhado é reunir essas iniciativas todas. Eu dei alguns exemplos, poderia falar de vários aqui para vocês, porque tenho certeza que todos estão antenados com o mundo da internet. Lá em Marília, para citar um último exemplo, a gente participou agora de um último evento científico nacional, o Walter também participou disso, nos ajudou nisso. A gente estava estudando em sala de aula, né, iniciativas criativas de empresa e sustentabilidade, negócio de sustentabilidade, contrato de sustentabilidade. E um desses instrumentos que a gente costuma estudar é o financiamento coletivo, chamado crowdfunding. Eu acho que vocês devem conhecer aqui um site chamado Catarse. No semestre eles fizeram um projeto para arrecadar os fundos para participarem desse congresso. Então, nós fomos para o congresso não só para falar sobre esse tema, mas fomos tendo realizado isso na prática. Né? Eles conseguiram, através de uma iniciativa dessa de economia solidária, conseguir captar os recursos para estarem. Né? Foi uma delegação de 30 pessoas, nenhum deles pagou a inscrição para o evento, porque nós conseguimos fazer essa captação. Então, nós temos reunido essas iniciativas criativas, mais ligadas à pós-modernidade, né, mais cientes do contexto do que é uma relação de consumo, do que é uma sociedade de consumo, de uma sociedade de risco, e nós temos intitulado isso de função solidária da empresa. Porque a gente percebe, quando a gente fala em função social, está muito ligado a direitos de segunda dimensão. E foi a primeira, eu me lembro dessa questão
das dimensões, porque ela é muito comum para quem trabalha com humanos e ambiental, mas para direito privado nem tanto. Então, quando eu comecei a conversar com alguns ambientalistas que eu estava escrevendo sobre função social, eles falavam para mim: mas por que você não escreve em terceira dimensão? Você só está escrevendo em segunda dimensão. E eu falei: nossa, peraí, o que é isso, né? Deixa eu me aprofundar, deixa eu conversar melhor com essas pessoas para tentar perceber o que elas estão fazendo. Isso teve um impacto decisivo no meu trabalho. Então, a base dessas iniciativas de economia solidária, só para fazer o fechamento para vocês, é a ideia de solidariedade social, que é diferente da ideia de socialidade. A gente trata a solidariedade social como um princípio com sede no artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. A gente tende a confundir com ideias de fraternidade, caridade, assistencialismo. É muito difícil você fazer tecnicamente, né, uma delimitação desse conceito. O que a gente tem são algumas obras, alguns autores famosos que falam do assunto. O Habermas fala de solidariedade social, Edgar Morin é outro referencial quando a gente fala de solidariedade social. O Edgar Morin tem uma obra que chama A Via para o Futuro da Humanidade, que é uma leitura, acho que indispensável para quem trabalha com ambiental, com direitos humanos, e por que não dizer empresarial também. Eu recomendo essa leitura para vocês. Tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para trazer. Penso que, para o direito privado, é importante trabalhar com a ideia de função solidária também, para que a gente possa conseguir alcançar gerações futuras, proteção de meio ambiente, sustentabilidade e, quem sabe, aí, uma sociedade mais equilibrada e saudável para o nosso futuro. Muito obrigada. Boa tarde, professor. Prazer. Seja bem-vindo ao Ceará. A minha dúvida é em relação exatamente à sua abordagem, em relação a tentar buscar uma comparatividade com o setor privado em relação à proteção ao meio ambiente. Eu queria saber quais são as suas perspectivas para o futuro, em que se tende a enxugar o Estado e tentar utilizar essas privatizações para a proteção ambiental. Se a senhora visualiza isso como medida de proteção ou não, e em relação também a tentar a criação de novos patrimônios comuns para que se haja essa proteção. Obrigado. Pronto. Só tem mais uma, por favor. Olá, professora, bem-vinda, professoras. Eu gostaria de perguntar, você falou no final sobre o diálogo entre o direito privado e os ambientalistas. Eu gostaria de saber também o que será, como você acha que se daria esse diálogo entre o direito privado? Será que também não seria interessante incluir economistas, jovens investidores? Eu vou falar primeiro, que aí eu já falo mais meia hora, né? E aí eu consigo roubar um pouquinho mais de tempo. Bem, o tempo é curto para falar tudo que eu queria falar para vocês. Pensem que eu passo um semestre inteiro trabalhando nessa disciplina com os alunos, né? É difícil. O Walter me pediu para trazer um material, eu falei: gente, como é que eu vou resumir? Aí entrei no meu material, base, e falei: gente, agora eu vou pagar o quê? Não dá para pagar nada, tudo é indispensável, mas a gente tenta fazer um resumo. Então, essa questão da integração, ela passa pela ideia de solidariedade social. Quando a gente fala de solidariedade social, ela está intimamente ligada com a ideia do próprio Estado democrático de direito. Significa que o Estado mantém tudo que foi positivo na ideia de Estado liberal, tudo foi positivo na ideia de Estado social, mas a gente precisa chamar todos os setores da sociedade para participar, senão a gente não chega no desenvolvimento. Então, a ideia de solidariedade é que o Estado continua fazendo a parte dele, né? Então, você vai ter políticas públicas, você vai ter ações afirmativas, você vai ter um certo assistencialismo, sim, só que a sociedade já viu que isso não é suficiente. Então, dentro dessa ideia de solidariedade social, de todos trabalhando juntos, colaborativamente, por um mesmo fim, você sabe que você tem que valorizar as pequenas iniciativas. Se aquela pessoa já faz a coleta seletiva de lixo na casa dela, ela já está participando dessa engrenagem, né, com essa pequena atitude. Se ao invés de comprar um produto que não é sustentável, que não é biodegradável, ela compra, ela se preocupa no supermercado, porque a compra e venda não vai desaparecer, mas ela também pode se tornar um instrumento da economia solidária, colaborativa, né? Se você compra um produto reciclável, você também já está participando dessa engrenagem.
Às vezes a gente tem a sensação de que para mudar o mundo precisa de atos grandes, né? Precisa morrer num campo de batalha. Isso é mudar o mundo? Pode ser, mas a gente muda o mundo. Também do profissional do direito, que a gente trabalha e a gente às vezes tem que reconhecer que a nossa área é uma área de extrema vaidade. E para o direito privado, a modificação eu reconheço que é mais difícil. Né? Tanto que eu sou um pouco brigada com o povo do civil,